A liberdade nos Estados Unidos, ela tem que ser entendida nessa forma. O que tem de liberdade nos Estados Unidos, numa economia capitalista como qualquer outra, é a liberdade de consumir. Essa liberdade, ela existe nos Estados Unidos e existe em qualquer outra liberdade capitalista no mundo. Você acha que isso reflete no tipo de democracia deles? Eu acho que isso tem muito a ver com o tipo de democracia que eles construíram. No entanto, é preciso também pontuar que há um legado histórico dos Estados Unidos, que é uma tradição democrática, institucional, formal, ininterrupta de 250 anos. A instituição da presidência dos Estados Unidos, o procedimento da democracia formal, institucional estadunidense, é algo que também não pode ser desprezado. Ele pode estar viciado por questões econômicas, por questões raciais, religiosas, certo? Mas é uma tradição de 200 e tantos anos, quase 300 anos, de continuidade do processo político. Isso é muito importante. É uma continuidade não que garante só privilégios, isso tem que ser colocado, mas que tem uma participação da sociedade civil de uma maneira mais aberta do que, por exemplo, a nossa. Se nós pensarmos por conta, não estou dizendo que lá é melhor ou pior do que aqui, não é isso. Vamos pensar por contraste. Vamos pensar por contraste. Lá nos Estados Unidos, discutir o racismo é um debate público. Aqui no Brasil, se você falar em racismo, você causa um mal-estar. As pessoas não gostam de discutir essas coisas. E isso tem uma diferença. Isso é um processo democrático e isso é um demonstrativo de liberdade. Claro que é uma liberdade muito mais, digamos assim, formal do que poderia ser concreta. É muito mais uma, né? A gente sabe que os problemas econômicos excluem muita gente, né, do debate. Muitas ideias são pautadas pelos poderes midiáticos. Quer dizer, o poder dos meios de comunicação, da indústria cultural, do espetáculo, tudo isso que a gente conhece, né, é muito grande. E é claro que o debate ele não é um debate plenamente democrático. O que acontece é que os Estados Unidos produziram uma riqueza, um mercado interno muito forte, que a distribuição mínima do que sobra do lucro, do gasto, permite uma ascensão aos bens de consumo que é muito maior do que qualquer outro lugar do mundo. Então as pessoas têm essa ilusão de que são livres, né, mas não são exatamente. E agora, aí, quando chega um imigrante, um refugiado de um outro país que não tem esse poder de consumo, ele é barrado na entrada do país. Como então, é que você relaciona aí é uma questão, essas duas liberdades? Aí é uma questão que precisa ser, tem muitos fatores que precisam ser considerados. Muitos fatores precisam ser considerados. Isso é uma invenção de Atenas, não é uma invenção dos Estados Unidos. É uma invenção ateniense. A democracia ela é um problema de quem participa e quem não participa. Quem define quem participa e quem não participa não é nunca quem quer participar ou não é. É sempre quem está no comando político. Nos Estados Unidos acontece uma situação muito esquizofrênica, não sei se essa é a palavra boa, mas uma situação muito constrangedora, que é a seguinte: a fronteira do México com a Califórnia, que era México até o século XIX, que passou a ser Estados Unidos depois de compra de território, da guerra com o México, quer dizer, tem uma história longuíssima aí. Mas a fronteira da Califórnia, do Texas, da Califórnia com o México, ela é aberta na época da colheita das uvas. A Califórnia é uma das regiões que produz grandes vinhos no mundo.
quem é que colhe as uvas, quem é que trabalha nessas fazendas de colheita de uvas? Até pouco tempo atrás, a maioria absoluta eram mexicanos, imigrantes ilegais. Na época da colheita, as fronteiras são abertas. Termina a colheita, manda todo mundo de volta para o México. E os caras ficam tentando ficar nos Estados Unidos para trabalhar. Os que não conseguem voltam, tentam pular aquele muro infame. E essa é uma situação, essa é a situação de fato. Agora, para quem é a liberdade nos Estados Unidos? Para quem é a liberdade nos Estados Unidos? Criou-se a ideia de que essa liberdade é para os americanos, para os descendentes de europeus que estão lá nos Estados Unidos. Que são aqueles, deveriam ser aqueles descendentes dos pequenos proprietários lá do Thomas Jefferson. Então o cara que está no Tennessee e ele não é mexicano, ele se enquadra nesse estereótipo do White Anglo-Saxon Protestant. A dominação que lá se coloca nos termos raciais, religiosos e tal. Mas existe espaço para esse debate, existe espaço para essa organização. O Martin Luther King, no final da vida, isso precisa ser dito também. O Martin Luther King, no final da vida, à medida em que ele vai se tornando um líder, ele vai percebendo a radicalidade do problema racial nos Estados Unidos, ele percebe que é impossível desvincular a democracia, a briga pela democracia e pela liberdade democrática das questões econômicas. E ele, em vários escritos, já um pouco antes de morrer, ele adota o socialismo como uma doutrina, como a defesa do socialismo. O Bernie Sanders agora, ele não é um comunista revolucionário bolchevique como muita gente quer fazer parecer. Ao contrário, ele é um social democrata, a democracia social, ele é um socialista democrata, longe de ser uma esquerda radical. Eu acho que tem que entender uma coisa, o Trump foi eleito da mesma maneira como o Bernie Sanders seria eleito. Não porque as pessoas sabem exatamente o que significa o Trump, ou sabem exatamente o que significa o Bernie Sanders. A maioria do eleitorado provavelmente não tem clareza sobre o que é uma posição ou outra, sabe que não são do mesmo partido. Mas votaram no Trump porque ele se colocou muito claramente contra o status quo, assim como o Bernie Sanders. Claro, são antípodas. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o capital, o trabalho que sustenta o capital, ele saiu dos Estados Unidos e foi para a China. Mas os trabalhadores ficaram. Então tem muita gente naquela faixa entre a costa leste e a costa oeste, que é o Midwest, né? Quer dizer, que é aquela faixa, a maior parte do país. Muita gente no Tennessee, no Arkansas, no Indiana, em Utah. Muita gente em estados pobres, principalmente ali mais para o sul, Louisiana. Muita gente ali que não é negro, não é imigrante e que está tendo uma vida muito difícil. Então esse cara pensa assim: poxa, eu sou branco, sou anglo-saxão, sou protestante, esse país foi feito para mim, eu faço esse país aqui, a nação é minha, os pais fundadores. Compra esse discurso de justificação da nação e está numa situação péssima. Tem certos estados nos Estados Unidos que são estados em que essa ideologia liberal ela é de fato um modo de vida. O Estado, o governo, ele não dá nada, o Estado praticamente não existe, ele é polícia e pouco mais do que isso. Se você não paga imposto, mas se você vai à falência, se vira. No momento em que a atividade econômica, macroeconômica, se desloca dos Estados Unidos para outros lugares, há uma insatisfação geral com esse status quo. O Trump surge nesse momento, recuperando no discurso, na imagem dele, um loirão, bem-sucedido, bilionário,
aquele sonho de que todo americano, todo estadunidense nascido no, sei lá onde, no interior do Utah, do Tennessee, sei lá o quê. Mas ele ganhou nos maiores estados. Claro, por causa disso, porque ele consegue capturar e essa oposição é contra tudo isso que está aí. Ganha também nos grandes centros porque é um homem que cresce, vai mobilizar os negócios do andar de cima. Isso fica muito claro. Ele não vai trazer de volta as fábricas que fugiram dos Estados Unidos para a China em busca de mão de obra mais barata para os Estados Unidos. Ele vai mobilizar os negócios para o andar de cima. E isso fica muito claro para Wall Street. Então ele ganha em Nova York, sei lá, não sei se ganhou em Nova York, mas ele vai ganhar nos estados que tem muita gente, nos grandes centros econômicos. Mas o Bernie Sanders também ganharia nesses centros. Então o que eu quero dizer é, o discurso que é contra o status quo, que produz essa recessão econômica, ele elege o candidato que melhor parece ser contrário ao status quo. O problema do Trump é o seguinte, ele não é contrário ao status quo. Ele é a manutenção do status quo. O que ele vocaliza, na verdade, é uma insatisfação que é difusa. E essa é que é a grande questão. Um dos coordenadores da campanha do Trump, eu não lembro o nome exatamente do cara agora, mas um dos coordenadores, ele falou: as pessoas comuns entenderam o Trump melhor do que vocês aí dos jornais, da televisão. Vocês aí que estavam apoiando a Hillary, né? Porque o establishment, a mídia corporativa nos Estados Unidos, o New York Times, estava todo mundo lá da Hillary, que são os democratas lá, e tal, que não querem mexer muito no sistema, mas tem medo do Trump. Como a briga do PSDB com o PT aqui, está todo mundo na mesmo balaio, mas eles ficam disputando o poder, quem é que vai ganhar mais com o negócio. Então esse cara falou, o New York Times não entendeu, vocês aí do New York Times, essa imprensa liberal aí, vocês caras não entenderam nada. O cara do povão entendeu que o Trump fala coisas que você não deve levar a sério. É que nem o cara que está no almoço na casa da vovó lá e fala uma besteira, os caras ficam meio assim, mas você não leva muito a sério. O problema é que o Trump não é o cara do almoço na casa da vovó, ele é o presidente dos Estados Unidos, não pode falar besteiras assim. Mas ele usou isso, a campanha dele usou isso, distorceram de propósito, para criar essa confusão e identificá-lo com um certo ideal de self-made man, aquele homem que é bem sucedido nos negócios e que é contra um certo status quo. O problema é que ele vai manter esse status quo porque ele é um bilionário que cresceu a fortuna dele, fez a fortuna dele crescer em cima de falências, em cima de empresas que faliram e não pagaram seus empregados, que é um modo de... não é dominante, talvez não seja, mas enfim, é um modo de acontecer dos negócios, não sei em que medida, né, há leis lá nos Estados Unidos contra isso, mas é um modo de acontecer dos negócios. Quem tem dinheiro em épocas de crise faz grandes negócios, todo mundo sabe disso. Por quê? Porque consegue lucrar com quem perde. Então a liberdade nos Estados Unidos, nesse sentido, eu acho que existe aí uma grande preocupação, porque o Trump, ele acredita naquilo que ele fala, nas besteiras que ele fala, então ele pode mesmo, com uma canetada, ele pode mesmo baixar leis racistas, segregacionistas, ou então, não sei se ele como presidente pode, mas ele com uma canetada ele pode tomar decisões, modificar políticas públicas, instaurar políticas públicas que sejam políticas regressivas. Então acho que tem esse medo. Agora também tem um outro medo, que é o seguinte, ele vai privilegiar o governo dos Estados Unidos como um governo que vai fazer grandes negócios com o andar de cima. Há um medo da aliança dele com o Putin, ninguém sabe em que medida, qual é o grau dessa aliança, uma aliança estratégica ou não, é pessoal, ninguém sabe exatamente,
mas num cenário de fragilidade da União Europeia. Se a França sai da União Europeia, acaba a União Europeia. A Alemanha não segura a União Europeia, sozinha. Então tem esse medo de que o Putin e o Trump estejam contribuindo para a campanha da Marine Le Pen na França, para a extrema-direita francesa assumir o governo do Estado francês e se retirar da União Europeia. Isso é possível, não é impossível que aconteça. Eu acho que, tomara que não aconteça, mas é possível. Então sai a Marine Le Pen lá. Então. Agora, os Estados Unidos estão muito voltados para problemas internos. Agora, então a eleição do Trump reviveu nos Estados Unidos uma vontade de participação política que poderia, né, nos últimos anos aí com o Obama e tal, estava meio adormecida. Né? Então, vai voltar a crescer o debate nos Estados Unidos sobre o que é liberdade e participação na vida política e social. E lá, como eu falei, a tradição da sociedade civil ela é muito forte. As pessoas não ficam esperando. Eu sempre falo o seguinte, todo mundo que vai para os Estados Unidos, isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que, assim, se a gente pensar, por exemplo, que o canteiro da rua está crescendo mato e tal, em vez de ligar para a prefeitura e reclamar que não veio cortar, as pessoas se organizam e cada semana é um que corta a grama. A sociedade civil lá é capaz dessas coisas, mais do que aqui e tal. Agora, isso também tem um outro lado ruim, quer dizer, que é muito comum também você ser vizinho, em aquelas casas americanas que não tem muro, né? O quintal é meio aberto, você vê o quintal do outro ali, você fica olhando o quintal do outro, quer dizer, se tem uma janela quebrada, você chama a polícia porque a janela do vizinho está quebrada e aquilo vai desvalorizar a vizinhança e você não quer perder dinheiro se você quiser vender a sua casa. Então tem ali um sistema de autocontrole da sociedade que é sufocante muitas vezes. Então essa liberdade ela tem lados bons e lados ruins. E isso são dados culturais, é difícil de medir isso. É uma questão de modo de vida lá nos Estados Unidos. Essa política identitária tem um certo progressivismo identitário no ar. A gente precisa tomar muito cuidado e saber o que é exatamente de esquerda. Vamos eleger apenas mulheres. O problema da exploração capitalista estará automaticamente resolvido? Não, então, essa que é a questão. Vamos eleger apenas negros. O problema da segregação racial, ele vai ser enfrentado só porque tem negros lá? Eu duvido. Não é só por causa disso. Você precisa ver, não é se a pessoa é feminista, se ela é mulher. Não é se a pessoa defende os direitos do negro, se ele é negro. Não é se ele é, entendeu? Não é isso que você tem que ver. Você tem que ver quais são os interesses que essa pessoa vai defender. E de que posição ela vai defender. Se é por o tal lugar de fala, você precisa ver se é também um lugar de classe. Essa que é a questão. Talvez seja melhor termos mais mulheres. A Islândia, por exemplo, talvez seja um exemplo disso. Mas não é essa relação não pode ser defendida a priori, só porque é mulher vai trabalhar em favor dos direitos das mulheres. Não necessariamente. Só porque é operário vai defender os direitos dos operários. Também não é necessário isso. Tem muito operário que defende os interesses do patrão. Não que seja mal a priori defender porque não é todo patrão que é igual, de repente você tem um coletivo que é proprietário da empresa. Quer dizer, eu quero evitar um pouco esse estereótipo de pessoa contra pessoa, porque não é uma coisa assim, são interesses coletivos que estão em jogo. E esses interesses, eles podem ser vocalizados por diferentes atores sociais. Agora, o que é
fundamental aí é entender que o Trump, no caso dos Estados Unidos, o Trump, ele é um cara que tem uma agenda regressiva do ponto de vista não só econômico como cultural. Isso não há dúvidas. Então, apesar de vocalizar uma insatisfação contra o status quo, ele não é uma alternativa ao status quo. E ele está vocalizando uma insatisfação que é uma insatisfação popular nos Estados Unidos. Esse dado a gente precisa levar em consideração quando a gente pensa também no Brasil, porque aqui também as populações pobres e periféricas adotaram certas pautas liberais capitalistas. Tem algum problema nisso? A priori, não sei se tem. O problema ele tem de acordo com como a experiência se desenvolve.